Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro, não é verdade, Rafael? É isso aí, Vilar. Mas como nunca demais, não se esqueçam. Curtam, comentem e compartilhem em todas as nossas redes sociais. É muito importante e ajuda a engajá-las. Isso aí. Rafael, nosso primeiro bloco desse programa Fique por Dentro, nós vamos tratar de promoção vertical, Isso, coisa boa. né? Coisa boa. Promoção vertical, que é da Lei 16.239, né? 16.239, lá de 2015, e que desde 2015 promove policiais da base, né? O inicial da guarda, que é o nível 1, para o nível 2. Sim. Né? Nessa promoção vertical, nós não temos vagas no nível 4, né? Mas nós temos vaga de classe distinta, ou seja, de classes especiais sendo promovidos à classe distinta, né? Exatamente. E há quem queira mexer na lei, né? Desde 2015, né? Mas vamos às informações da promoção vertical ano 2025. É verdade. E também, né, Vilar, pessoas promovidas de subinspetor para inspetor também, muito importante, bem frisado por você. Desde 2015, este plano de carreira, ele gera vagas todos os anos. Exatamente. Todos os anos. Há anos que tem muitas vagas, há anos que tem menos. poucas, mas nunca nenhum ano passou em branco. Exatamente. Né? Isso é uma vitória importantíssima para os policiais, que no passado não tão distante assim, do ponto de vista Exatamente. histórico, né? Acumularam números reais, né, Vilar? 4.004 GCM segundo as classes. Esse era o retrato anterior ao plano de carreira. 4.004 GCM segundo as classes, num efetivo aproximado de 6.000 pessoas. Exato. Aproveitar também essa oportunidade, Vilar, para desmistificar. Nós estamos rodando, né, como sempre fazemos, as unidades Exato. para fazer uma série de coisas, resolver demandas, entregar mousepad, enfim, na Paulista, entre tantas outras atividades. E parece que tem uma pergunta que é muito comum. Recorrente. E o plano vai mudar? Não. O plano não vai mudar, cara policial. Então fique tranquilo. O plano não vai mudar. Não existe nenhuma discussão oficial a respeito de mudança de plano. A Secretaria de Gestão, em oportunidades anteriores, já se posicionou contra a possíveis discussões de mudança por causar instabilidade jurídica. Então, o plano de carreira não vai mudar. Então, você que está se preparando, né, para as próximas promoções, continue se preparando. Exatamente. Não deixe esses ruídos atrapalhar a sua carreira. Mas vamos lá para a informação, Vilar. Está aberto o período de recurso. Saiu a lista prévia da promoção vertical e foi aberto o período de recurso que vai até o dia 17 de abril de 2025, agora desse mês. Então, 2 recadinhos, Vilar. O primeiro, você policial que é sindicalizado, não concorda com o resultado que a lista prévia trouxe, é muito simples. Entre em contato com o departamento jurídico do seu Sindiguardas SP, que entraremos com recurso no seu caso. Obviamente, iremos avaliar a viabilidade, entraremos com recurso sim, então é um serviço disponibilizado para você, policial, que paga a conta, né? Sindicalizado. O sindicalizado, como já disse, e se o recurso vir indeferido, né, nós já fazemos a preparação para um processo... A medida judicial. Exatamente, a medida judicial. Exato. E um segundo recado muito importante também, é que neste período o Departamento Jurídico do Sindiguardas SP trabalhará no regime de dedicação exclusiva, dada a importância da temática, não só na sua vida pessoal, como institucional também, né? Para a instituição, porque é importante para a instituição você ter mais pessoas promovidas exercendo uma função de maior responsabilidade, porque isso demonstra expertise na evolução, e também na vida pessoal, porque representa melhoria salarial para as pessoas. Exatamente. Então, estaremos no regime de dedicação exclusiva. Quais atendimentos que não estarão no regime de dedicação exclusiva? Né? Os atendimentos urgentes, que requerem prazo, né? Como de praxe, memorando disciplinar, recurso hierárquico, reconsideração de ato, que estiver para vencer nesse período, o atendimento será normal, sindicâncias, audiências em corregedoria e etc. Né?
Os outros atendimentos, nós iremos receber e fazer o agendamento para posterior a esse período tão importante como já mencionado. Né? Exato. Como o dia 17 é uma quinta-feira, dia 18 é um feriado, né? Dia 19 sábado, dia 20 domingo, dia 21 outro feriado, né? A partir do dia 22, os atendimentos serão normalizados. Rafael, e se eu tiver um caso muito, muito urgente, algum valor para receber na justiça, enfim, que é inadiável, aí o departamento jurídico vai convocá-lo a comparecer aqui no Sindiguardas SP. Até porque esses processos têm o acompanhamento, né? Sim. Então, publicou lá alguma coisa, os advogados tomaram conhecimento, já informam, vão entrar em contato com o policial. Né? Então, assim, vamos dizer assim, uma coisa bem esporádica mesmo. Outra coisa que não está dentro desse escopo que o Rafael acabou de falar é se eventualmente precisar do advogado lá no DP. Sim. Entendeu? Isso aí continua normal. Exatamente. De segunda a sexta aqui o sindicato está funcionando, entra em contato, final de semana, né? Tem apesar que assim, esse QRU como é emergencial, ligue ligue ou mande mensagem nos telefones dos diretores. Então, ó, ligou pro Vilar. Pô, o Vilar não tá me atendendo. Então liga pro Rafael. Isso. O Rafael também não tá me atendendo. Liga pro Márcio. Né? E assim, onde é que estão os nossos telefones? Na página, né, institucional do site. Você vai lá no site, tem lá a parte institucional, você clica lá, tá lá diretoria, você abre a diretoria, tem os nomes dos nossos diretores e os telefones. Sim. Né? Então, ou seja, são 30, né, diretores do sindicato, entra em conta, alguém vai te atender. E aí informa o QRU, que aí o departamento jurídico vai ser informado, né, Rafael? Exatamente. Não deixe de nos chamar Não, numa Deus, emergência dessa, né? Afinal de contas, né, estamos aqui para tornar a vida das pessoas menos sofrida, menos penosa, certo, Vilar? Vou fazer só mais um adendo aqui, viu, Rafael? Nós estamos falando da parte jurídica, mas isso pode acontecer também com o social, então não confunda. Sim. Então, se eventualmente um policial nosso, né, precisar do serviço social, né, por uma questão emergencial, quais são as questões emergencial? Tá lá num pronto-socorro, lá sofreu um acidente, enfim, tá numa situação lá que nós podemos ajudar de alguma forma. Ou, a parte mais triste, que ou o policial ou a esposa dele perderam a vida de alguma forma, entre em contato, que se for sindicalizado, a nossa empresa que presta serviço aqui de seguro funeral, ela faz a cobertura inteira. Mas para isso nós precisamos saber. Sim. Então, ou seja, essa situação que é emergencial, entre em contato com o diretor, entre em contato com o sindicato, independente desse foco que nós estamos tendo aqui jurídico para a questão da promoção vertical, né, Rafael? É isso aí. Neste bloco aqui, nós estamos aqui com o nosso diretor Miguelito. Ele vai trazer duas informações, né? Boas informações. Sim. Apesar do programa hoje vai estar meio carregado devido ao ofício do prefeito para a Câmara, mas nós temos duas boas notícias para dar, na verdade, Miguelito? Sim. Vamos à primeira. Vamos tratar aqui interna a nossa... É melhor. A nossa caseira primeiro. Tá tão carregado, eu acho que é um assunto mais leve, mais tranquilo, até dar uma aliviada, né? Exato. Então, Vilar, eu queria passar o pessoal que está nos assistindo que sábado, dia 5, houve um evento na Zona Sul, que o nosso amigo Ricardo Vinícius Santamaro organizou lá. É da base de Santo Amaro. Da base de Santo Amaro. Ele organizou mais um com o intuito de conversar com os guardas, sair um pouco do foco. Confraternizar. Essa é a ideia, né? Tá. E aí conversou com a gente. E a gente, através do programa, vamos tentar aí pelo menos divulgar e fazer um convite. Que ele está com a intenção de fazer mais alguns eventos durante o ano. Sim. E quem estiver próximo lá, no próximo participa, leva a família, né? É um futebol, depois um churrasco para a pessoa bater um papo, se conhecer, né? Isso é interessante, tá? E já vou aproveitar... Assim, o que é? É um clube? O que então, é um clube. Eu vou até aproveitar já também até para agradecer o parceiro dele lá. Legal. Certo? Que é o nosso amigo André, do clube Jorge Bruder. Jorge Bruder. Tá?
Não prometo, mas vou pesquisar aqui. Se eu achar, a gente coloca aqui a imagem aqui para você que está em casa. Tá, então, qual que é a ideia? A ideia é boa, porque nós trabalhamos direto, sobrecarregado, é estresse diariamente, e esses guardas que têm essa atitude, é óbvio que deve ter uma equipe lá montada, tudo. Sim, dessa eu não consegui participar, porque eu falei para ele que foi muito em cima, mas também já me coloquei à disposição que na próxima o sindicato estará presente lá. Legal. Tá bom? Porque é interessante nós também estarmos juntos, tá? É possível auxiliar, né? Isso, no que tiver no nosso alcance, a gente vai estar fazendo. E é que nem eu falo, né? É bom porque a gente sai daquela rotina do dia a dia, certo? Passa a ter mais contato com o parceiro ali, que muitas vezes você na correria não consegue, né? Isso é extremamente interessante. E surgem coisas, na verdade, que às vezes a gente não percebe, né? Mas talvez fique mais latente no momento de dificuldade. Que é você aproximar as pessoas. Sim. Né? Então, às vezes, você tem algum colega ali que não sabe ou não tem... não acompanha o que pode ser feito em caso de dificuldade. Quando você tem esses eventos que são, na verdade, para descontrair, se aproxima as pessoas. Se uma dessas pessoas tem uma dificuldade, por exemplo, uma perda de um ente querido, sim, ao longo de qualquer coisa que vai fazer, ela passa a ter o conhecimento. Né? Porque às vezes, assim, por exemplo, a esposa ou o esposo do guarda não assiste o Fique por Dentro, não acompanha, ou talvez o policial acaba não passando para a família, deixando ali um roteirinho ali, caso ele tenha algum problema de saúde, esteja numa situação difícil, né? Quer entrar em contato com o sindicato, para o sindicato poder utilizar, através do departamento social, as ferramentas para ajudar esse policial. Sim. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de evento já ajuda, porque a pessoa está conversando de tudo ali. Isso. Né? Tá conversando da guarda, de futebol, né? Você não vai falar de política, senão estraga a festa. Zoa. Fala de outra coisa. Muda. Fala do Corinthians. Aí não, né? Vai. Né? Então, e aproveitando aí, que nem a gente fala, né? Por isso que é bom também a gente tá se unindo, por quê? Muitas vezes o guarda está passando, como você falou muito bem, o guarda está passando necessidade e ele não tem um momento no dia de serviço de se abrir e conversar com o parceiro nem nada. Né? Nessas resenhas, que a gente fala, resenha de futebol, a pessoa tem essa possibilidade de estar fazendo isso. Né? Isso, batendo um papo. Facilita. E aí, toma um negocinho, já fica mais solto também, já começa a conversar melhor, tal. Com moderação. Com moderação sempre, né? Então, mais uma vez, a gente tirando a brincadeira à parte aqui, vou parabenizar o nosso amigo Ricardo, companheiro lá, e agradecer, né, o senhor André do Clube Jorge Bruder. Isso aí. Tá? E na próxima, com certeza, aí o sindicato estará presente. Exato. Tá bom? Segunda boa notícia do bloco. Então, Vilar, dia 7, teve início aí das Olimpíadas das Guardas Municipais. Legal. E é sempre um sucesso. Sim. Né? São Paulo também está sempre lá participando com várias modalidades. E vamos aí também em alguns eventos estar pessoalmente para acompanhar. E no que for possível também o sindicato está aqui para divulgar, para passar para as pessoas as medalhas, os que estão ganhando no dia a dia e tudo mais, né? Quero parabenizar... A previsão de término. Então, quero parabenizar o nosso amigo Joselito, sim, certo? E o nosso amigo Dantas, que são da comissão permanente, né? Estão Dantas, sempre... para quem não conhece, é da GCM de Mogi. De Mogi das Cruzes, né? O Joselito é aqui de São Paulo. São Paulo, então. Eles estão sempre à frente dessas Olimpíadas. Sim. E é um ato interessante também, né? Sim. Assim, são pessoas que... O Joselito, ele já vem da parte de esporte, né? Sim, ele gosta. Não sei se tem ainda, mas ele tinha lá tipo de um clube lá, com quadra e tal, né? Então promovia, né, um futebol lá na região dele, lá de Pirituba, né? Então ele é uma pessoa que está sempre envolvida na parte de esporte. E o que acontece também, Vilar, é interessante que são 40 cidades participando. Show. É bastante, né, para esse evento aí. O ideal seria que todas as cidades que têm guarda aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né? Apesar que o evento é brasileiro, né? Para guardas, então, não, eu digo assim, se tivesse guarda de outros estados participando, a gente sabe que a logística fica apertada, isso, né? Os orçamentos são exprimidos, sim, né? E muitas vezes até sai do próprio bolso do guarda, sim, né? A participação, né? Mas é muito louvável e assim, eu acho que com o tempo nós vamos conseguir ter alguma coisa mais institucionalizada, né? Sim. Porque hoje você tem a ajuda de algumas instituições, mas ainda é uma coisa muito exprimida, né? É pequeno, então, não é pequeno. Assim, para o que a gente vive é grande, né? Mas para a possibilidade
eu concordo com você que tem espaço ainda de crescimento. Né? Então, e aí o que acontece? Nós estamos à disposição também para estar divulgando. Vou pegar informações aí com nossos amigos sempre, né? O que é o Dantas e o Joselito. Isso. E vou estar sempre divulgando aí o que está acontendo, né? Só separar as imagens aqui, pra gente colocar aqui, que é legal. Aí vou pedir, porque cada programa que nós estivermos aqui divulgando, a gente tem as imagens para mostrar, fica mais interessante também, né? Sem dúvida. Então, mais uma vez eu falo, também agradeço o Dantas por ter mandado informações, né? O Joselito também está sempre presente. Eu vi também, nós temos que elogiar quem trabalha, quem ajuda e quem colabora, né? Eu vi o Maico também lá, o Maico também ajudando as pessoas lá do Cabo de Guerra, o Maico de São Paulo. O sub da Câmara? Da Câmara Municipal. Legal, ele estava lá também, agitando bastante lá, né? Então isso é interessante. Porque nesses momentos aí nós temos que realmente estar unindo os guardas e fortalecendo o esporte. É isso aí. Neste bloco aqui, nós vamos falar de um assunto que foi bastante tratado já na internet, mas que só chegou para nós aqui do Sindiguardas no dia posterior que nós havíamos gravado o programa. Nós gravamos o programa na quinta-feira passada, né? Aí o programa... Eu não sei se esse vídeo chegou na quinta depois de ter gravado o programa ou se foi na sexta-feira, né? Mas nós vamos trazer aqui, né? O Márcio já fez uma fala de repúdio, né? Mas nós temos que tratar aqui, né, com um pouco mais de carinho, eu diria, né? A fala lá do tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, lá na audiência pública em Teófilo Otoni, né, no estado de Minas Gerais. Que foi uma fala, assim, eu acho que desastrosa do ponto de vista pessoal dele. Eu acho que as mulheres da casa dele devem ter dado uma puxada de orelha nele, né, eu espero que tenham dado, né. Desastrosa para a cidade de Teófilo Otoni, porque, na boa, é um assunto que a fala dele ali, no meu ponto de vista, não agregou em nada na discussão para se ter uma guarda municipal ou não se ter uma guarda municipal, né? E uma fala que, na minha opinião, acho que o desastre talvez um pouco mais grave é com relação à imagem da instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Porque se ele está fardado, está falando em nome da instituição. Sim. Ele está transmitindo os valores daquela instituição, né? Da mesma forma que se eu estivesse uniformizado aqui, né, com o meu uniforme de subinspetor, na Câmara Municipal, e tecesse comentários, por exemplo, em relação a uma outra instituição policial, ou a vereador, ou político, ou um grupo de pessoas específico, né, eu estaria falando em nome da instituição, né, de forma a uma fala pejorativa em relação ao grupo de pessoas. Fica como se a instituição estivesse pensando, ela pensasse daquela forma, né? E assim, ficou chulo, né, Rafael? Chulo, acho que para um tenente-coronel, que é assim, o tenente-coronel é uma pessoa que estuda para chegar até aquele ponto, né? Ele fez 4 anos de academia, né? Não sei se é 4 lá, mas enfim, acredito que seja, né? 4 anos de academia de Polícia Militar, de oficial da Polícia Militar, os cursos que tem que fazer ao longo da carreira para que ele possa ser promovido de segundo tenente para primeiro tenente, de primeiro tenente para capitão, de capitão para major, e aí sim chegar a tenente-coronel. Então, ou seja, teoricamente, é uma pessoa que estudou ao longo do tempo. A menos que tenha colado, bem colado, né? Esse período todo aí. Mas que ficou feio, né, Rafael? É verdade. Pode ser que tenha colado e certamente o Vilar, se colou, deve ter colado de uma mulher, né? Porque as mulheres, elas, academicamente, elas vão muito melhores do que os homens, sim, né? Mas realmente uma fala terrível, porque teoricamente, um servidor da segurança pública, né? Um coronelzinho, né? Que chamou, né? Coronelzinho. O linguajar que ele usou foi guardinha, esse. Então foi um coronelzinho, né? Que, em tese, deveria ter notório saber lá na área de segurança pública, não só na área de segurança pública, mas também na construção e na construção sócio-histórica do nosso Brasil, Vilar. Exatamente. Porque nós temos mazelas da sociedade hoje que vem desde o período imperial até mais anterior a esse período. E ainda assim a gente escuta falas indo na contramão do que a sociedade vem conquistando e avançando. Exatamente. As mulheres, de maneira árdua, né, com muita luta e muito sangue, vem conquistando ano após ano o seu espaço
na sociedade, no mercado de trabalho, né, vem demonstrando cada vez mais, né, que elas sim fazem a diferença e aparece um coronelzinho com uma fala dessa, né, no sentido de que, se abrir um concurso público e entrar 50 mulheres, um concurso de 50 vagas, como se fosse uma problemática, né? Porque, sobre fala dele mesmo, né? Sim. Ele queria 50 armários para trabalhar na segurança pública. O que mostra também, no mínimo, que ele apenas não está usando o conhecimento adquirido ao longo da carreira, que certamente a instituição deu, ô Vilar, mas ele está desatualizado, porque hoje a segurança pública é trabalhar com inteligência. É só olhar os números aqui da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo, né, que quando incorporou cada vez mais o serviço de inteligência à la Smart Sampa, a otimização nas ocorrências, né, e os eventos, né, que seriam gerados em prisões e detenções, eles foram diminutos, minimizados, a gente não tivemos resistência, o que mostra o quê? Que tecnologia, que é sinônimo de inteligência, ele não dificulta e não atrapalha em nada a atividade de segurança pública. Pelo contrário, ele facilita e aperfeiçoa. E antes de passar para você, Vilar, eu gostaria de passar um dado até para reflexão aqui da Guarda Civil Metropolitana, e a gente poderia esticar esses dados para outras forças, mas nesse momento vamos nos ater aos dados daqui. Sim. Hoje nós temos um efetivo de 7.318 policiais da GCM e SP. Desses 7.318, nós temos 1.777 mulheres. Muito pouco, né? Sim. Muito pouco. Diga-se de passagem, esse último concurso da Guarda Civil foi o primeiro concurso de livre concorrência, enfim. E as mulheres, aos poucos, estão avançando na temática de segurança pública também, no sentido de adesão. Isso representa uma fatia de 24,2%, 24,28%, né? 25% do efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Sim. Longe do esperado, a qual nós gostaríamos. Mas quando nós analisamos os números nos níveis 2 e 3 da carreira, ou seja, níveis que requerem mais competência, né, um desempenho acadêmico melhor, né, uma reflexão como um todo melhor, enfim, a parte mais intelectualizada, né, da carreira como um todo, você tem um percentual muito maior do ponto de vista de proporção de mulheres promovidas do que de homens, né? Por isso que minha fala no início foi que se ele colou, certamente ele colou de uma mulher na prova, né? Para virar tenente-coronel, talvez, né? Deve ter colado, né? Porque eu não quero acreditar que a estrutura da Polícia Militar vai formar alguém com esse viés, assim, né? Talvez esteja ali enrustido ali, né? O que ele verdadeiramente é, né? Mas a verdade é que a fala dele maculou demais a imagem da Polícia Militar. Por que eu estou falando isso, batendo nessa tecla? Porque nós temos outros oficiais da Polícia Militar que são declaradamente opositores das guardas municipais. Por exemplo, o capitão Augusto, que é deputado federal, capitão PM da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é declaradamente um opositor das guardas municipais. Mas você não vê ele falando guardinha. Você não vê ele falando guardinha. Ele fala que ele apoia a guarda municipal assim assado, que ele não apoia a guarda municipal assim assado nessas condições, né? E ele não fala guardinha. Então, ou seja, ele como deputado, e tenho certeza absoluta que a Academia do Barro Branco o ensinou assim, seja opositor, marque sua posição, mas seja respeitoso. Sim. Foi o que, infelizmente, esse coronel não foi respeitoso, né? E ao achar que está atingindo a guarda, porque nós sabemos o que nós somos. Não é à toa que o coronel Alberto Fraga, que é deputado federal também, na Comissão de Segurança Pública, numa das entrevistas que ele deu, falou assim: não tem como segurar a guarda. Ele falou isso, não tem como segurar a guarda, né? Então, ou seja, não é à toa que nós chegamos nessa condição. Nós chegamos nessa condição por profissionalismo, respeito, trabalho dedicado, trabalho árduo, né? Tudo aquilo que o povo de Teófilo Otoni merece, né? E assim, do ponto de vista operacional, ele deve saber menos ainda. Sim. Porque, veja bem, o princípio de atuação de aplicação de força é superioridade técnica e superioridade numérica. Esse é o princípio de aplicação de força. Então, ou seja, se chegar um policial, por mais bem treinado que seja, contra 10 pessoas, ele vai ter problema.
Né? E eu não estou falando aí, não estou colocando aqui de que instituição é esse policial. Eu estou dizendo um policial muito bem treinado. Ele vai ter problema. Talvez ele vai ter que utilizar a escala máxima da aplicação de força, o que não é bom, porque a sociedade não quer isso daí, a imagem da própria instituição acaba sendo arranhada. Né? Agora, quando você tem, né, vamos colocar aqui um episódio aí de briga numa praça, né, que ele gostou de usar praça, então vamos usar a praça como palco lá do local. Então tá tendo uma briga lá. Aí chega lá 3 viaturas com 3 mulheres, porque, né, na visão dele entrou 50 mulheres na guarda de Teófilo Otoni, com 3 mulheres bem preparadas, bem equipadas, né? Então, seja lá com o seu kit de aplicação de força bem distribuído, né? Então tem lá, se esse brigão aí for da mesma escola que o tenente-coronel, ele não vai respeitar aquelas mulheres. Agora, se elas estiverem lá com o spray de pimenta, se estiver lá com a taser, se estiver lá com o bastão, e dependendo do que esse cara estiver portando, muito bem equipado, desde da sua pistola 9mm ou .40 até a sua carabina 5.56, elas vão resolver o problema. Então não importa se é homem ou se é mulher. Exatamente. O que importa é estar bem treinado e bem equipado. Aí resolve o problema. Com superioridade numérica e superioridade técnica. Então não importa se o que está dentro é mulher ou homem. O que importa é o quão Teófilo Otoni quer efetivamente proteger a sua sociedade. Eu espero que o prefeito peça ao governador que afaste esse tenente-coronel de lá. Exatamente. Manda para outra região. Se eu fosse o prefeito lá, é o que eu faria. Falar, esse tenente-coronel não serve para estar aqui, não. Sim. Porque é esse cara que cuida da minha cidade, Deus o livre. Né? E eu espero que até o próprio comandante da Polícia Militar coloque ele numa posição em que ele macule menos a imagem da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. Porque ficou feio. Ficou feio. Pilar, nas últimas semanas nós estávamos falando sobre os ventos azuis. Sim. Né? Então, nós estávamos trabalhando e sentindo uma mudança positiva no cenário das polícias municipais, né? Falávamos da movimentação da PEC 57, né? E nessa última semana nós tivemos uma movimentação na PEC da Segurança Pública, que é de iniciativa do Executivo, né? Para quem não sabe, existe a PEC 57 que foi construída com o então deputado federal Jones Moura. Um grupo, né, de trabalho da Secretaria da Comissão de Segurança Pública. Exatamente, que contaram com a assinatura de 327 deputados. Isso é uma PEC, né, que em resumo bem curto, é pleonasmo, né? Bem curto, não. É. De uma maneira bem simples, ele trata de algumas atribuições e da parte autorizativa da aposentadoria especial. Exatamente. E agora, uma segunda PEC, essa do governo, como já mencionado, que incluiu o nome das guardas municipais e da Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar de nome, né? Com essa PEC, se passada da forma que está. E nós tivemos um avanço. De primeiro, eu posso adiantar que não é o texto que nós esperávamos, né? O governo ele mandou um texto, depois ele foi lá e retificou o texto que ele já tinha enviado, né? Mas já mostra um avanço. Na verdade, não foi protocolado ainda, né? O ministro Lewandowski esteve lá com o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Com as lideranças dos partidos, né? Então fizeram lá uma reunião lá na residência oficial do presidente da Câmara, né? Mas a PEC ainda não, se você entrar lá, ela não está protocolada, você não consegue encontrar ela. Exato. Então, ou seja, aquela minuta, que ainda é uma minuta, que depois que ela virar PEC, ela vai estar lá, PEC número X 2025. Isso. Né? Mas por enquanto ela é uma minuta. Aquilo que circulou, né, nas redes sociais, né, essa minuta, coloca a guarda lá no caput do 144, mas não ainda, o texto original, pelo menos até o presente momento, não nos coloca como polícia municipal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Não nos coloca como polícia municipal, mas traz como atribuição, vamos colocar assim, né, a decisão do tema de repercussão geral, que reconheceu como atividade das guardas municipais o policiamento ostensivo e comunitário.
né? Isso. Aí ele colocou meio literal lá, que é o policiamento urbano, ostensivo, né? Ostensivo e comunitário. Isso já está gerando um probleminha. Porque, assim, nas cidades que tem zona rural, como é que faz? Então, você tem uma escola na zona rural, no intervalo, o guarda não está fazendo policiamento. Sim. Ele rondou a escola, porque nós não vamos deixar de rondar a escola nunca. Exatamente. Isso é função nossa, né? Escolas municipais. Então, ou seja, ele foi lá e rondou a escola no centro da cidade. Só que ele tem uma escola rural, lá que está distante, lá, 10, 12 quilômetros, dependendo do tamanho do município, na área territorial. Tem alguns municípios que são gigantes, né? Tem a área urbana é pequena, mas a área territorial do município é gigantesca. Sim. Então, aí ele vai fazer um deslocamento. Nesse período não está fazendo policiamento. Então, se o cara está matando alguém no meio do caminho, deixa matar. Exatamente. Né? Não faz sentido, né? Então precisa ser revista essa questão desse policiamento urbano, porque eu acho que quiseram fazer alguma menção à nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo. Sim, isso mesmo. Né? Isso aí, na minha opinião, tiro no pé, porque é Secretaria de Segurança Pública do município. Exato. Né? Eu sempre, né, debati que o nome urbano não tá certo. É Secretaria de Segurança Pública. Mas esse nome urbana é igual a alguns estados em que a Secretaria de Segurança Pública chama Secretaria Estadual de Defesa Social. Olha que bonitinho. Né? Até o órgão que mais mata tá lá no meio da defesa social. Não estou dizendo aqui que mata porque quer. Não é cometimento de crime, é resultado de trabalho. Né? Então o que acontece? Mas pode gerar uma interpretação equivocada de alguma corte aí e falar, não, peraí, mas onde é que foi que aconteceu esse crime? Foi na estrada de terra número tal, mas não é a zona rural ou zona urbana? É zona rural. Então não pode, porque o policiamento é urbano. Isso. Né? Então, o Constituinte fez questão de frisar a palavra urbana. Então, assim, a parte técnica aí, né, do ponto de vista, no meu ponto de vista, da questão do governo, já pecou aí, né? Uma outra coisa que eu queria voltar aqui é que o próprio ministro Lewandowski, ele deu uma entrevista, né? E a entrevista dele, do meu ponto de vista, é muito ruim, né? Foi quase que ele fez escola lá com o tenente-coronel lá. Quase, bateu na trave, hein? Deve ter feito ali o mesmo curso de aperfeiçoamento de como falar besteira. Que ele fala que ele intelectualmente não aceita a guarda. Mas que isso é uma transformação da sociedade. Oxi, é óbvio, tudo é transformação da sociedade. Exatamente. Eu costumo ter uns colegas meus que falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que desse uma Covid que só morresse ladrão. Então deu a Covid hoje, no outro dia tombou lá, todo mundo que praticou crime lá, furto, roubo, tal, tráfico, pum, cai morto. Tipo Thanos, né? Estalou o dedo. Semelhante às pragas de José no Egito, né? Que só morreu os primogênitos, né? Exato. Vai morrer só os ladrões. Isso foi bíblico. Eu vou usar o Thanos aqui. Estalou o dedo, ladrão morreu. Você faz o que com a polícia? Um monte de blindado. Então, assim, gradualmente você vai tirando esses blindados de circulação. Porque não vai ter necessidade do uso do blindado. Né? Não tem mais ladrão, morreu todos os traficantes. Exato. Né? Então, ou seja, é óbvio que é a evolução da sociedade. Agora, é óbvio que se ele tinha esse preconceito, é que, primeiro, ele não prestou atenção nas guardas que trabalham. Pode ser que tenha alguma guarda ou outra, isso foi falado, inclusive, no próprio julgamento, né? Uma guarda ou outra ali que não está preparada, mas não é porque você tem uma guarda que não está preparada que você vai sacrificar o todo. Prepara aquela guarda. Exatamente. Foi a própria fala do ministro Alexandre de Moraes. Exato. Que assim, fala coerente, de pessoa coerente. Então, assim, né? No programa passado, nós falamos lá o oráculo lá que falou, não, vai querer tirar a guarda da PEC do governo, porque o governo quer, o presidente quer, mas o governo não é o presidente, o governo não é o ministro Lewandowski, o governo é um conjunto de pessoas. E dentro desse conjunto de pessoas, o Lewandowski já falou que é contra. Que ele está lá na PEC porque o momento, né, o Supremo Tribunal Federal votou, porque antes de votar, no primeiro rascunho na minuta lá, não tinha. Isso. Né? Então, assim, abre o olho, se você não cair na gamela, o povo fala um monte de coisa aí, preste atenção nos sinais, né? E assim, eu acho que, do ponto de vista do Congresso, isso pode ser bom para nós, porque se o Congresso tem algum problema com o ministro, talvez ele fale, não, ministro, o senhor é ruim, né? Tem aqui as guardas municipais que trabalham pra caramba, o senhor sequer colocou polícia municipal, mas nós vamos colocar.
Então, do ponto de vista de discussão no Congresso, talvez seja positivo, mas nós temos que pontuar aqui para ninguém vir falar que a gente alisa o político A ou o político B. Exatamente. A gente reconhece, agradece aqueles que fazem o bem para a nossa categoria. Então, ou seja, a fala dele, do meu ponto de vista, foi muito infeliz, né? Mas o que efetivamente tem para nós é que parece que agora essa PEC vai. É verdade. Né? Foi feito vamos dizer assim, um movimento muito mais forte do que o que foi feito no passado, com a reunião de governadores, que estava naquela fase de minuta, né, de construção. Agora, o ministro apresenta lá uma minuta para esse conjunto de deputados. Então, parece que agora ela vai ser protocolada, o que ainda não foi. Sim. Né? E traz, eu vou até fazer uma fala aqui de um colega que colocou lá nos nossos comentários, lá, ele falou assim, ó, Vilar, eu entrei lá na PEC 57 e ela não fala de policiamento ostensivo, como vocês disseram. Eu te agradeci lá, vou agradecer de novo aqui, você tem razão. O que estava colocado na PEC 57 é o que estava na nossa lei aqui de São Paulo, que era o policiamento preventivo e comunitário. Porque como estava na lei de São Paulo, preventivo e comunitário. O STF fez o entendimento, não, falei, peraí, esses caras andam uniformizados num carro lá, azul, branco, amarelo, com uma luz piscando em cima. O que é isso aí? É ostensivo, tá à mostra. Então, fazendo a correção e te agradecendo por essa observação bem colocada, né? O ministro Lewandowski, a equipe do Ministério da Justiça, colocou na PEC aquilo que está lá na reclamação, não lembro o nome da reclamação, mas o tema é o 656, né, de Sim. repercussão geral, policiamento ostensivo, comunitário, urbano. Né? E eu espero que o próprio presidente da Comissão de Segurança Pública, o delegado Belinski, eu já vi um vídeo dele fazendo uma crítica sobre esse urbano, que ele é delegado. Né? Então ele sabe o que acontece quando você desloca de um lugar para outro, as peculiaridades que você vai passar no local. Quem é da rua sabe. Né? Quem é do ar-condicionado às vezes tem um pouco de dificuldade de entender. Né? O especialista, então, aquele de segurança pública lá de videogame, esse pior ainda, né? Que a base de estudo dele deve ser o GTA, né? Então ele fica lá no GTA o dia inteiro, aí ele vai propor as teorias de segurança pública, né? Mas quem é do ramo, o delegado Belinski é delegado de polícia, ele entende, né? E eu espero que o trabalho da Fenaguardas, que tem sido árduo, que a Regiane estava lá em Brasília nesses dias. Sim. Trabalhou pra caramba lá, né? Nós vamos ter a substituição, porque os sindicatos que compõem a Fenaguardas vão mandando os diretores para lá. Semana passada estava lá o VEC e o Evandro, né? Então tem que substituir, também senão os caras ficam loucos, ficar lá o tempo inteiro. Sim. Né? Então a Fenaguardas vai trabalhar justamente para que essas correções na PEC do governo elas aconteçam. Você colocou muito bem. A PEC 57 ela tem questão previdenciária, porque ela trata de guarda, de corrigir aquilo que é exclusivamente para a guarda. Isso. Então o que nós precisamos? Polícia Municipal, a nossa atribuição e a questão previdenciária. A PEC do governo trata de segurança pública. Isso. Então não é específica da guarda. Então é por isso que não está lá a questão previdenciária. Então, se prosperar a PEC do governo, e qualquer uma das duas, né, com os ajustes, são boas para nós, se prosperar a PEC do governo, né, nós vamos ter que trabalhar, continuar trabalhando, continuar lutando para a obtenção da questão da aposentadoria. Porque a gente não vende fumaça aqui, né, Rafael? Exatamente. Mesmo que fosse 57, não é auto-aplicável, né? Não é auto-aplicável. Então. Mesmo após aprovado a PEC 57 ou qualquer outra que vier a substituí-la com os mesmos com o mesmo teor. Ele é autorizativo. Então, cada ente federado, então aqui na cidade de São Paulo, ele vai optar em ter uma regra mais benéfica ou não. Sim, né? A discussão vai ser aqui interna. Com o executivo, né? Que tem que partir do executivo. O mesmo em Itacoaxetuba, em Mogi das Cruzes, e aí Brasil afora, né? Exato. Então, não é auto-aplicável. A regra de São Paulo poderá, né, num cenário de aprovação, né? Sim. São muito cis, né? Sim. Mas num cenário de aprovação, a aposentadoria da cidade de São Paulo poderá ser diferente da aposentadoria de Itaquá, que poderá ser diferente de São Bernardo, Barueri, Mogi das Cruzes, e assim sucessivamente. Então, não é auto-aplicável, até porque se fosse, né, que não pode, mas se fosse,
o governo federal tinha que mostrar, peraí, mas o dinheiro que as prefeituras iam dizer assim, ué, mas esse dinheiro vai sair da onde? Exato. Você está propondo coisas para eu gastar? Inclusive tem uma PEC então manda o dinheiro. Tem uma PEC, exatamente. Tem uma súmula, né, do Supremo Tribunal que não impede pode. isso. O governo federal não pode criar gastos para estados e municípios. Não pode. Né? Se criar o gasto, vai ter que dizer de onde vem o dinheiro. Vai vir. Se vai ser com isenção de repasse, então, enfim. Aí, assim, por isso essa empurrada de bola. O município, você está autorizado a discutir sobre previdência desse povo aqui, ó, né? No caso nosso, guardas municipais. Então, ou seja, eventualmente, aprovando a 57, né? Nós vamos passar a discutir na Câmara. Aprovou a PEC do governo. Então, estamos lá, a guarda está no caput 144, polícia municipal, se Deus quiser, com os acertos. Policiamento ostensivo, preventivo e comunitário, deixa esse negócio de rural para lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Mas... já é no município, né? Não precisa. Então, é urbano, é rural. Não, e vai criar, como eu disse, né, a questão de discussão. Né? Aí nós vamos ter que discutir a questão previdenciária. Né? Então, por que nós estamos falando isso e sendo repetitivo? Para você não cair na gamela dos outros. Porque alguém vai querer te vender uma gamela. Não, agora é só entrar com ação judicial XYZ que tá tudo certo. Tá ganho, já era. Já teve decisão do Supremo dizendo o seguinte: a via não é essa. A via é legislativo. Né? Então, nós que não abramos os nossos olhos e vamos discutir como tem que ser discutido lá no Congresso, e aí 2026 vai ser importantíssimo para a nossa categoria, porque nós vamos precisar eleger deputados federais, né? Vamos eleger estadual também. Porque a eleger estadual vai ter menos coronel falando besteira menos tenente-coronel falando besteira de guarda. Se em cada Assembleia Legislativa tiver 3, 4 guardas lá. Sim. Que aí a conversa é outra. Né? Aí começa a ter CPI, começa a ter investigação para onde é que está indo o dinheiro XYZ, se o gasto está muito alto, porque um deputado guarda, eu tenho certeza absoluta que vai começar a fazer pesquisas, né? Vai fazer o trabalho legislativo, que é de fiscalização do executivo, com um pouco mais de rigor, não é verdade? Então, assim, nós temos que pensar nisso, porque nós como categoria, porque depois que a oportunidade passa, aí são 4 anos de lamentação, como nós estamos lamentando agora. Poxa, podia ter o Jones Moura lá, podia ter elegido o Eliel, e agora aquela dificuldade, aquela briga toda, né? De gente brigando que a gente tem que aprovar as legislações, e gente brigando dizendo que não tem que ter nada em Brasília, que legislação não serve para nada. Então tem que tomar cuidado, né? E o Cine Guarda está aqui justamente para alertar você e trazer informação, né, Rafael? É isso aí. Rafael, chegamos àquela parte do programa que eu não gostaria de ter chego. Né? Programa gravado na quinta-feira. Hoje nós tomamos conhecimento, né, do ofício que o nosso prefeito Ricardo Nunes encaminhou para a Câmara para o reajuste. Não dá nem para usar essa palavra, né? Não dá. Porque não reajusta nada. Não. Né? A elevação dos salários, né, dos servidores públicos na data básica, 1º de maio, né? Então ele mandou o projeto lá para a Câmara. Lá. E assim, no passado, as últimas 2 database, ele deu no ano eleitoral que ele foi possível dar, né? Nós falamos inclusive isso aqui no programa, isso. Que era o IPC da FIP, né? Foi. Que ele inclusive usou para reajustar a planta da cidade, né? E ele também no ano anterior tinha dado 5%, né? Que também foi o índice que reajustou a planta da cidade. Exatamente. O IPC deu um pouquinho mais, né? 5 e alguma coisa, e ele acabou dando 5. Arredondou para baixo. Né? Exatamente. Contudo, você quer dar a má notícia ou eu dou? Pode dar a má notícia. Né? Apesar que, como o programa está sendo gravado, você está assistindo no sábado, Sim. né? Você já deve ter excomungado todas as gerações, invocado todos aqueles palavrões possíveis e imagináveis, né? A proposta indecente, né? Ela tá colocando o seguinte: 2,60% para o ano de 2025 e 2,55% para o ano de 2026, né?
5%, daria um pouco mais aqui do que 5%, né? Estaria dando um pouquinho acima do IPC da FIP. Sim. Tá dando, o IPC de fevereiro a fevereiro deu 4, mais ou menos, 4, alguma coisa, né? Mas parece uma coisa lógica, mas não é. Ela é lógica do ponto de vista da economia da prefeitura. Porque a planta foi reajustada em 4%. Né? Tem um decreto, até coloquei aqui no nosso grupo de discussões aqui. Sim. Né? E assim... 4, quase 5, né? Tá mais próximo de 5 do que de 4. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi assim, um tapa na cara, né? De todos os servidores, mas principalmente nós. Por quê? Principalmente nós. Nós somos melhores do que os outros servidores? Não. Mas nós estamos sendo extremamente exigidos. Extremamente exigidos. Né? Chegou investimento? Chegou. Chegou efetivo? Chegou. Chegou armamento? Chegou. Né? Viatura. Mas quando você vai comprar a sua comida lá no mercadinho, você não deixa o fuzil empenhado lá. Nem a sua 9mm. Né? Dia 30 eu quito aí e levo embora. Você não faz isso. Você não deixa a viatura elétrica lá. Né? E assim, fala do próprio prefeito na entrega das viaturas elétricas. Nós estamos dando e nós vamos cobrar. Então ele entregou os equipamentos e a cobrança é muito grande. Vide o esforço que estão tendo os nossos policiais para a manutenção daquela operação na Paulista. Né? Operação necessária da Paulista, por causa dos índices de furto e roubo lá extremamente elevados naquela região, cartão postal da cidade de São Paulo, e que traz um monte de turista e que faz com que a nossa cidade de São Paulo tenha a economia que tenha, esse conjunto de coisas. Ou seja, se aqui for uma casa da mãe Joana, for tiroteio para tudo quanto é lado, gente sendo roubada, vítima de violência, o cara não volta para cá. O cara não vai montar uma feira dele aqui, sendo que o executivo dele vai ser sequestrado na porta do local de eventos. Né? Então, ou seja, é o conjunto de ações que faz com que a nossa cidade tenha essa economia pujante, não é verdade, Rafael? Sim, sim. E eu vou adicionar um elemento, na verdade alguns elementos, também não condizem com a fala ou com as falas do prefeito. Por exemplo, quando nós tivemos aquela aula inaugural na Praça do Patriarca, lembra, Vilar? Que foi a aula inaugural do GCMs terceiras classes, né? Nós estivemos, inclusive, e aí o prefeito, ele ressaltava a questão do investimento que ele estava fazendo na Guarda Civil, a questão do equipamento, e aí a fala é que investimento também em melhoria salarial, né? Que caso eleito, portanto foi, né? Não ficaria só nesse daí. Então, seria importante a valorização salarial. E aí a gente tem essa surpresa. Com relação à inflação, o valor da inflação, né? Isso foge da nossa... Né? Não somos nós que determinamos o índice. Sim. Embora o prefeito, né, na cidade de São Paulo, se ele quiser, nada o impede, neste momento, do ponto de vista legal, né, de dar um reajuste maior do que o índice. Sim, né? Não há impedimento. Diferente do ano anterior, a qual ele era obrigado a dar, no máximo, a reposição inflacionária, que na época deu 2,16%, 14%. Sob pena de uso da máquina, exatamente, para se reeleger e etc. Exatamente. Então, a surpresa negativa é essa daí. A inflação, o valor da inflação, parcelado em 2 vezes. Mas não só isso, Vilar. Junto com esse projeto, também tem a questão do nosso reajuste, né, que é obrigatório, o reajuste anual, do Vale Alimentação e do Auxílio Refeição. Sim. E o pior de tudo, Vilar, é que além dos servidores, e aí eu vou falar da Guarda Civil Metropolitana, porque dos outros servidores está muito claro que estão insatisfeitos. Diga-se de passagem, né, nas semanas anteriores nós tivemos os professores se reunindo lá na frente da prefeitura, enfim, pleiteando melhores condições, condições salariais e condições de trabalho. Vamos falar um pouquinho disso. Né? Vamos falar um pouquinho disso também. Então, eles já demonstraram que estavam insatisfeitos, mas os policiais esperavam mais. O pior de tudo, voltando no tema do Vale Alimentação, do Auxílio Refeição, Vilar, é que também foi parcelado.
eu queria fazer uma pergunta para o prefeito, para o secretário municipal de segurança urbana, né, a qual representa a secretaria, a nossa secretaria. Como que faz, Velar, para parcelar o prato de comida? Porque é isso que o prefeito está fazendo quando ele propõe um projeto desse, né? Sim. Olha, a inflação é X, é 5%, né? Porque aí, no caso, sim, do auxílio refeição do vale alimentação, você tem uma lei que diz que tem que ser reajustado no IPC da FIP, né? Não estou falando do reajuste salarial, estou falando do auxílio refeição do vale alimentação. Então, você tem uma lei, tem que ser o IPC da FIP. Ponto. Aí, numa fórmula mágica, tá bom, vou dar o IPC da FIP. Só que eu vou parcelar. Se você tá parcelando, você não tá dando IPC da FIP, você tá empurrando. Nós não podemos ir, prefeito... Você tá usando algum outro parâmetro que não é aquele que tá na lei. Que não é aquele que tá na legislação. Eu não posso ir no mercado, nenhum policial da Guarda Civil Metropolitana, nenhum servidor público da Prefeitura de São Paulo pode ir lá no supermercado e fazer uma compra para pagar em maio de 2026. O que o senhor tá fazendo, o senhor tá parcelando, empurrando, fazendo empréstimo sem juros do prato de comida do policial da Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Ele tá tendo que comer e empurrar para frente. Isso, além de tudo, prefeito, além de ser desumano, não parece em nada com as políticas que o senhor vinha aplicando para a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. E você vai mudar um pouco você vai acrescentar uma questão, né, Vilar? Se nós fizermos uma comparação com o Estado e com a União, Estado e União deram mais. Deu 9%, o Estado, se não me engano, deu 11%. Né? E aí o que acontece? A Prefeitura, o Estado, a União, ela está com um problema sério econômico. Né? Todo ano o orçamento fecha em déficit. Então, arrecada 10, mas paga 11. Isso. Aí emite os títulos do Tesouro Nacional lá para poder entrar dinheiro e cumprir aquilo que o governo precisa cumprir. Pagar o que tem que ser pago. Né? O governo do Estado também não está nadando em berço esplêndido. Ele tem o seu nível de endividamento, foi controlado, mas também... Agora, São Paulo anunciou, né, aos 4 ventos que quitou a dívida. Então, se quitou a dívida, tem dinheiro. Né? E assim, eu não vi nenhuma obra ultra gigantesca que dissesse, não, eu usei aquela reserva que eu tinha e ainda fui obrigado a contrair um dinheiro para terminar a obra. Uma linha de metrô, uma rodovia, uma super avenida nova, né? Eu não vi essa obra toda aí, não. Né? Se trocar um ônibus pelo outro, tá tudo normal. Né? Todo ano, assim, de tempos em tempos, o ônibus tem que ser renovado. Sim. Né? E aí, assim, Rafael, a gente precisa fazer reflexão, né? Eu sou chato com isso, porque quando a gente não tem parâmetros, com o que eu comparo? Isso é bom ou é ruim? Não tem. Se eu não tenho um parâmetro para dizer o que é bom e o que é ruim, né? Se eu comparar a Guarda de São Paulo com uma polícia, sei lá, de um país lá da África que esteja passando por guerra civil há 10, 15 anos, nós estamos anos-luz na frente dos caras. Sim. Em termos de salário, em termos de equipamento, treinamento e tal, né? Nós estamos anos-luz na frente dos caras. Porque provavelmente o país está em frangalho, está destruído. Vamos pegar o Haiti, que passou por tantas e tantas dificuldades aí com terremoto. A Ucrânia, comparar com a Ucrânia. Mas a Ucrânia tá melhor, se bobear, viu? Se bobear, a Ucrânia tá melhor. Né? Então, assim, porque recebe aporte de dinheiro, né, dos outros países. Né? Então, assim, o parâmetro, né? E quando a gente começa a olhar para São Paulo, né, eu vi uma reportagem dizendo o seguinte: São Paulo, se fosse um país, eu não vou falar o termo aqui, senão eu vou errar, vai dar um trava-língua, mas seria a economia de número 60 do mundo, a cidade de São Paulo. Né? Aí eu vou dar uma olhada aqui na América do Sul, como é que nós estamos. Vamos comparar com alguém da América do Sul, porque nós já comparamos com o Paraná, né? Não sensibilizou a Câmara também não ficou, né, muito sensível, enfim. Né? Então, vamos comparar com um país. Né? O próprio prefeito falou isso na formatura dos guardas lá no Sambódromo. Isso. Que a nossa população da cidade de São Paulo é uma população equiparável à de Portugal. Né? Aí tem um país aqui do lado, é o Paraguai. Sim. Né? O Paraguai. Pertinho. O Paraguai tem uma população de quase 7 milhões de habitantes. 6.844.000. Que eu fiz uma pesquisa aqui, dê uma olhada. E pelo IBGE nós temos 11 milhões. Então nós somos maiores. Sim. Bem maiores do que o Paraguai. Né? Nossa cidade, tá, gente? Lembra sempre o parâmetro que eu estou falando aqui. É cidade-estado.
Ou, no caso, cidade país, Paraguai. Né? Aí nós vamos olhar o orçamento, é meio difícil de achar o orçamento deles lá, porque eu não sei como é que eles votam. Né? Então tem um outro parâmetro que é o PIB, que é o total de riquezas que a cidade produz, o total de riquezas que o país Paraguai produz. E o PIB do Paraguai em dólar é de 42 bilhões de dólares, 900 e não sei quantos milhões, uns trocadinhos. 43, né? Arredondando. E o PIB da cidade de São Paulo é de 153 bilhões de dólares. O PIB, a riqueza que a cidade de São Paulo produz, são 3 Paraguais. 3 Paraguais. Aí fala, caramba, né, meu? Bom, beleza. Então vou olhar para a guarda. O que eu comparo? Força de segurança que o país Paraguai banca, financia, né? Mantém. Então, as Forças Armadas e a Polícia Nacional do Paraguai juntas são 30 mil integrantes. 30 mil integrantes. Eu anotei 7.500 aqui arredondado, porque o Rafael já deu o dado aqui, 7.318. Né? Então, tá bem diferente. O salário. Será que o nosso inspetor superintendente ganha mais do que um general no Paraguai? Eu duvido, eu dó. Porque se a gente não ganha mais do que o coronel aqui de algumas polícias militares aqui do Brasil, do Paraná, por exemplo, que arrecada muito menos que a cidade de São Paulo. Sim. Né? Então nós temos efetivo menor e nós temos salário menor. Sim. De uma economia gigantesca que é da cidade de São Paulo. Eu já acabei de trazer para vocês aqui. 3 vezes é do Paraguai. Né? 3 vezes é do Paraguai. Aí se você fala assim, não, Vilar, mas poxa, mas São Paulo gasta muito, né, meu? São Paulo tem muito problema de social e tal, realmente. O gasto que a cidade tem, né, para tentar dar dignidade para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é gigantesco mesmo, né? Agora, eu acho que o Paraguai deve ter juiz e custa caro. O judiciário custa caro, né? Aí, assim, nós temos 55 vereadores. Sim. A Câmara de São Paulo é 1 bilhão e lá por ano, o orçamento, né? Então, eu acredito que lá não deve ser muito diferente também, não. Né? Eles têm 80 deputados. Então, nós temos 55 vereadores, eles têm 80 deputados. Nós temos 55 vereadores e, além dos 80 deputados, eles têm 45 senadores. Então, tem gasto lá. Arrecada menos, produz menos, tem gasto maior. Tem alguma coisa errada nessa conta que não fecha, Rafael. Sim. E a defesa deles, a defesa nacional? Então, né? 30 mil, polícia, Forças Armadas e a Polícia Nacional. E aí, quando a gente vai olhar os meios que esses caras têm lá, você vai dar uma pesquisada lá. Ah, não, tem um outro gasto aqui que tá na outra página aqui. Esqueci, errei a cola. 35 embaixadas. Embaixador é baratinho, né? Então você tem lá, ó, o embaixador, você tem o staff. Alguém deve fazer a agenda do embaixador. Né? Ele não deve ficar sozinho lá pegando o telefone para ligar. Então alguém faz a agenda. Alguém deve pegar o embaixador da embaixada e levar até os seus compromissos internacionais. Que os embaixadores é que fazem a diplomacia entre os países, as questões econômicas e tal. Então alguém deve pegar o embaixador do Paraguai, sei lá onde, lá na embaixada dos Estados Unidos, eu nem lembro se tem ou não, né? E eu não contei os consulados, eu só peguei as embaixadas. Né? Porque às vezes o consulado você pega um morador de lá mesmo. Sim. Né? Um cidadão do Paraguai que mora lá e, né, se chama cônsul honorário, tem umas medidas lá. Enfim. Aeronaves. 111 aeronaves. Já pensou a Guarda Civil Metropolitana com 111 aeronaves, aeronaves de asa fixa e rotativa, ou seja, aviões e helicópteros, né? 64 embarcações da Marinha. Eu não consegui achar os blindados lá do Exército Paraguai, mas vi que eles receberam 6 blindados novos lá do tipo igual o que o Corpo de Fuzileiros Navais recebeu, Oshkosh, né? É o nome do blindado. Recebeu aqui o Corpo de Fuzileiros Navais brasileiro recebeu. Então, ou seja, nós estamos falando de um país que tem uma economia 3 vezes menor que a da cidade de São Paulo, mas que tem forças armadas muito maiores do que a Guarda Civil Metropolitana, que tem gastos, obviamente, gigantescos, como tem a cidade de São Paulo, e aí a gente quer entender o seguinte, se o prefeito não quer... Não se recuperaram da guerra ainda. Então, se o prefeito não quer reduzir um determinado número aqui,
Que ele é um número forte, viu, Rafael? Em 2025, né, que nós temos o pirizômetro lá que está sendo colocado, mas nós vamos ter que colocar o mortômetro também. Em 2025, a cidade de São Paulo já teve 94 homicídios. Na cidade de São Paulo. E no ano de 2024, foram 498 homicídios na cidade de São Paulo. Ó, só para você ter uma ideia, se tivesse caído um Airbus, né, 200, teria um pouco mais de 252 pessoas, porque são 252 passageiros mais a tripulação, né? Se eventualmente tivesse acontecido um acidente terrível desse e as pessoas tivessem perdido a vida. Ou seja, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, ao longo de 2024, a queda de mais de um avião. Mais do que um Airbus A330 aqui na cidade de São Paulo. Só que como ela é escalonada, ela não gera impacto. Né? Muitos homicídios sequer vão para o jornal. Sim. Sequer aparecem em telejornais. Né? Mas os dados da Secretaria de Segurança Pública, e graças a Deus nós temos a questão da transparência, porque senão isso aqui devia estar muito bem escondido debaixo de algum tapete para ninguém ver, para achar que está tudo a maravilha, né? Esses dados aqui tem que fazer a gente pensar. Guardar, pensa. Porque o Rafael colocou bem aqui. Os professores, na semana passada, no dia... Não, no dia 2 de abril, né? Foi dia 2 de abril. Isso, no dia 2 de abril, eles fizeram uma movimentação. Né, fizeram uma paralisação, né, anunciaram uma paralisação, fizeram essa paralisação a título de alerta para o governo, e o governo, ainda que timidamente, acho que pobremente eu diria, né, tem uma colher de chá lá no projeto de lei que é melhor para o servidor da educação do que para nós. Exatamente. Para nós, quando eu falo todos os outros servidores, não é só a guarda, ou seja, aquela condição ali é especificamente para a educação. Eu tenho certeza que eles não vão aceitar aquilo também, que aquilo lá também é quirera da quirera, xepa da xepa. Sim. Né? Então, assim, mas a movimentação deles surtiu efeito. A pergunta é, guarda, você está contente com os 2,60% de aumento? Porque se você está contente, beleza. Né? Dia 16 vai haver uma manifestação conjunta de todos os sindicatos. Exatamente. Né? E nós precisamos nos fazer presente. Sim. O Sindiguardas vai estar presente. A pergunta é, você está contente? Porque se você está contente, não precisa ir, fica em casa. Porque manifestação precisa ter gente. Exatamente. Manifestação sem gente... Exatamente. Então, assim, se você está contente, fica em casa, está tudo certo. Né? Esquece esse bloco. Né? Volta à vida normal. Isso. Né? Se você está comendo bem, né, Vilar? Exatamente. Como eu disse no momentos anteriores, se você acha que a prefeitura não está parcelando o seu prato de comida, não precisa ir. Exatamente. Né? Eu fiz uma pesquisa rápida, Vilar, para você não perder a linha de raciocínio, tá? Falar bem rapidinho. Do valor da cesta básica, isso não sou eu que estou falando, vou pedir até para o editor colocar o link aqui embaixo no YouTube. Na descrição, para quem quiser averiguar, enfim, a fonte também é justo. Aliás, faz o seguinte, fala só a fonte, quem quiser pesquisa. Procon SP. Pronto. Se você analisar, segundo o Procon SP, o preço da cesta básica, a gente está falando de comer. Sim. O preço da cesta básica entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, né, aumentou 7,98%. 8%, arredondando. 7,98%, 8%. Sim. 8%. Então, assim, prefeito, a cesta básica aumentou 8%, a inflação do IPC-FIP deu 5%, e o senhor quer parcelar em 2 vezes 5%? É inaceitável. E antes de repassar para você, Vilar, nós esperamos que esse programa sensibilize o prefeito. Né? O prefeito, secretário, enfim, o governo como um todo. Porque, veja só, o prefeito ele tem andado em consonância com o governador Tarcísio. Sim. Né? Prefeito, siga o exemplo do seu parceiro político. Né? O Tarcísio, com todas as dificuldades que o Vilar já citou aqui anteriormente, ele propôs um reajuste próximo de 12%. Então, é inaceitável, prefeito, inaceitável um reajuste de 2%, 2% e 2%. Prefeito, siga o seu parceiro político, né? Nos dê 12%. Exatamente.
Óbvio, se quiser dar mais, a gente aceita, nós estamos aceitando. Com Mas certeza. assim, ele gerou um parâmetro. Pô, como que o governo do estado, como você bem disse, consegue dar 12%? A cidade de São Paulo, com toda essa O governo do riqueza... estado que não se livrou das suas dívidas, Não, exatamente. consegue dar esse valor e a prefeitura de São Paulo não consegue. E aquela sua fala, vou lembrar mais uma vez, e aquela sua fala quando dizia, prefeito, que valorização não é só em equipamento, é em salário também, que todo mundo bateu palma, aplaudiu o senhor. Na formatura também o senhor repetiu isso, né? Sim. Os familiares bateram palma, afinal de contas, né? Quando Sim. os policiais estão trabalhando, quem fica em casa são as famílias. E as famílias... E os policiais estão trabalhando para justamente que suas famílias tenham vida. Exato. Né? Tenham alimentação, tenham o seu vestuário, tenham a sua habitação, né? Ou seja, não dá para ser só por amor à camisa. Não é dá, impossível. Não dá. Né? Não dá. E assim, volto a dizer de novo, pelos números que a Guarda Civil de São Paulo está proporcionando para a cidade, eu acho que é um tapa na cara. Se for um tapa na cara dos guardas, né? Não ter uma previsão, né? Assim, da mesma forma que nós dissemos aqui que o ministro Lewandowski poderia ter sido um pouco mais corajoso e colocado lá, apesar que ele falou que não acredita, né? Então é intrínseco dele, né? Então, mas já ter colocado lá na PEC, lá, Polícia Municipal, vamos colocar já logo aqui, já vamos matar essa fatura, né? O senhor está, nesse ato, senhor prefeito, está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, se você tem um órgão que está dando retorno para a cidade de São Paulo, por que não valorizar? O senhor fez a valorização, né, vamos dizer assim, diferenciada da educação, porque eles estão dando retorno ou porque fizeram manifestação, né? Então, guarda, nós já falamos aqui no programa passado, a cidade do Rio de Janeiro, a Guarda do Rio de Janeiro, estava passando um sufoco, ela estava correndo o risco de ser extinta. Eles se juntaram, eles foram lá e obtiveram resultado. Não tem pó de pinim-pim-pim. Não tem mágica, tem participação. Isso mesmo. Então, ou seja, se você está contente com os 2,60%, fique na sua casa, de boa. De boa. Eu vou na manifestação. Eu também. Né? Se você está contente, fica em casa. Mas depois não chora do resultado. Exatamente. Porque, assim, para não fazer orelhada, eu vou levantar direitinho, né? Vou tentar achar o vídeo que o nosso ex-presidente aqui, antigo, né? Agora é antigo presidente Evandro, falou sobre o subsídio. Ele falou o seguinte: nesse ato do subsídio, nós estamos vendendo direitos. Nós estamos entregando direitos em troca de um salário. Sim. Naquele momento em que o guarda estava passando fome, né, era impossível você frear. O governo pegou o guarda pelo estômago. Então o guarda, o cara estava ganhando 2,180, vai passar a ganhar 4, com possibilidade de até mais com a DEAC, o cara, opa, eu vou. O subsídio aumentou o salário, é óbvio. Só se o cara tiver algum problema, ou de visão, ou cognitivo, para não entender. Sim. Aumentou. Só que agora a fatura está chegando. Porque o cara que está no vencimento, que não fez opção, talvez ele tenha aí um aumento até maior. Quando vier o quinquênio. Vai chegar o quinquênio dele, ele, opa, aumenta o salário. Vai chegar a letra dele, que é de 10%, não de 5%, opa, aumenta o salário. Esses penduricalhos, eles foram colocados no salário justamente para proteger o salário contra a inflação. O subsídio não tem proteção contra a inflação. Ele não tem proteção. No muito, nós aqui, a letra. Que é 5% a cada 3 anos. Isso. Então, no muito, a letra, que é a promoção horizontal. Né? Então, assim, agora a fatura vai chegando. Nós avisamos. Sim. Só que é uma coisa, tem que deixar muito claro aqui. A luta era até a aprovação da lei. Isso. A partir do momento que a lei foi aprovada, não tem mais luta, acabou. Está instituído, pronto, acabou. O subsídio está aí, já era. Agora quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E o resultado vai começar a chegar agora, Rafael. Sim. Então, como eu disse, eu não consegui fazer as contas, mas quando você colocar uma projeção de subsídio e de vencimento, vai dar diferença. Ô, Vilar, posso colocar só mais um elemento da discussão? Coloque. Veja só. Olha só que interessante. A inflação parcelada em 2 vezes, 2025 e 2026. Todos nós sabemos que caso o nosso prefeito Ricardo Nunes
saia da Prefeitura de São Paulo para concorrer a algum outro cargo, ele precisa se descompatibilizar até abril do ano que vem, né? Será que a Prefeitura está parcelando esse aumento em 2 vezes para lá em 2026, quando primeiro que vai ficar difícil de calcular a inflação em cima de um parcelamento. Sim. Né? Então já tem essa questão de dificultar, né? Para que quando o vice assumir, né? O vice, aquele vice lá do degrau, vamos descer um degrau? Fazer mais com menos? Dá para reduzir salário ou não? Será que ele vai utilizar essa parcela para dizer, olha, nós já demos aumento. Quando nós pedirmos aumento em 2026, vão dizer, Vilar, não, mas veja só, já tem um aumento na prefeitura assinado referente a 2026. Sim. As pessoas, o povo, não se atém à parte técnica, vai acreditar que realmente tem alguma coisa assinado, mas na verdade isso daí era o prato de comida do ano passado, rachado, que foi parcelado com empréstimo sem juros de 12 meses. Então, para isso, policial da Guarda Civil Metropolitana, como eu disse, 7.318 integrantes. Se nós considerarmos pelo menos 2.500 policiais por plantão, então a gente tem pelo menos, né, numa conta bem grosseira, 2.500 pessoas de folga, afinal de contas são plantonistas. Né? Exatamente. Vamos dar uma colher de chá, Vilar? 1.000 pessoas nessa manifestação é o mínimo aceitável. O Sindiguardas estará lá. A diretoria do Sindiguardas se mostrará presente e insatisfeita com a proposta. E você, policial, vai ficar no sofá da sua casa? Eu vou aqui colocar, ó, 16 de abril, esse é um ato do SIMP, né? Ou seja, o sistema de negociação de todos os sindicatos da prefeitura, né? Dia 16 de abril, vamos ver o horário aqui, 13 horas na Câmara Municipal. Né? Então, assim, se nós estamos insatisfeitos, nós temos que fazer a nossa parte, que é mostrar para o prefeito o nosso nível de insatisfação. Falar, ó, prefeito, o senhor é gente boa, o senhor nos ajudou muito, mas assim não dá. Porque as contas vão começar a não fechar. Né? Até porque é triste usar nessas horas exemplos ruins, mas não tem jeito. Porque é realidade. Aquele colega nosso que perdeu a vida na Marginal, lá, um terceira classe, que era da IOP, né? Ele sofreu um acidente de moto na Marginal, faleceu. A esposa dele não recebe R$2.000. Ela não recebe R$2.000. Então, ou seja, né, não vai achando que aquilo que está no seu olerite é salário. Porque não é. Porque Deus livre e guarde. Se acontecer alguma coisa com você, o que você vai receber é o subsídio. Se o seu é de terceira classe, 4.022, descontado imposto de renda e previdência. Isso. Né? Que Funfim ou Funprev. No seu caso, terceira classe, Funprev. Né? Porque só muda o nome lá, mas é previdência. Né? Então, ou seja, e se você vier a faltar, o que vai chegar para a sua esposa e seus filhos é menos de R$2.000. Essa é a realidade. Esses são os fatos. Agora, né, vocês vão ter que tomar a decisão. Sim. Né? Nós vamos ter que tomar a decisão enquanto categoria. Nós vamos reivindicar ordeiramente, né, educadamente, como nós sempre fizemos. Na nossa folga. Ou nós vamos aceitar o que está aí. E depois que aceitou, meu amigo, é igual a lei do subsídio. Né? Vou usar um termo até chulo aqui. Entrou, já era. Aí um abraço. Né? Daí não adianta reclamar. Aí não adianta xingar a mãe do Vilar. A hora é agora. Da gente tentar melhorar. E aí, assim, a bola, Rafael, tá com a categoria. Né? A bola tá com a categoria. Nós vamos ver, nosso sindicato vamos fazer a nossa parte. A diretoria aqui vai fazer a sua parte. Agora a categoria precisa fazer a dela também. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro. Antes de passar pro Vilar, não se esqueça, dia 16, às 13 horas, em frente à Câmara Municipal. Não aceitamos menos que 1.000 policiais. Certo, Vilar? É isso aí. E você que recebeu esse recado aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se. Né? Nós discutimos aqui fatos que vão mudar a vida de todos os guardas civis metropolitanos. Você que já é inscrito e que vai comparecer lá no dia 16, vai aí no sininho de notificações, aí clica aí para você receber todas as informações. Não só Fique por Dentro, mas outros boletins que tratam desses e outros assuntos aí, na palma da sua mão. Compartilhe,
deixe um like pro Fique Por Dentro e fortaleça o seu Sim de Guardas.